Vamos falar então desse jogo de hoje, Libertadores, jogaço. Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo por 1-0, agora decide lá em São Paulo contra o Palmeiras. E aí, Paulo, eu queria que você já começasse contando um pouco para a gente, para a galera do chat também, da sua passagem nesses dois times. O Atlético foi o time que você passou mais tempo aqui no futebol brasileiro, né? Acho que é o time que você tem mais gols também. E queria saber se existe um carinho especial maior por algum desses times, sua torcida para esse jogo de hoje. Não, vai ser um jogão. Eu joguei por 2 anos no Palmeiras, eu adorei jogar no Palmeiras. Eu saí do Palmeiras por aquele momento não financeiro na época, né, de salários atrasados, enfim. Por isso foi minha saída. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras. O Atlético foram quase 5 anos aí no clube, como você falou, o clube que eu mais tempo fiquei, tem uma identidade muito grande com o torcedor. Enfim, então eu acredito que vai ser um grande jogo hoje. Eu acredito que vai 50% para cada lado. Eu acho que o Atlético criou uma vantagem, mas o Palmeiras é muito forte dentro de casa. Eu acho que os dois melhores treinadores, né, um que está vivendo um momento muito bom, que é o Abel, e a história do Filipão, que é uma referência para nós, principalmente que está começando agora, ele é a referência e sabe jogar esse tipo de Copa, né? Ele sabe a estratégia dele em relação a isso. Então, vai ser um jogaço, vai ser um jogo, acho que bem equilibrado. Tomara que vence o melhor. Lógico, eu tenho não vou ficar em cima do muro, eu tenho uma tendência para torcer para o Atlético Paranaense, até porque foram mais tempo, ter um carinho maior ali em relação ao tempo de trabalho, não é uma questão de. Mas quando não tem Atlético Paranaense, quando o Palmeiras joga contra, eu sou palmeirense e aí a gente torce também. Agora, você foi vice-artilheiro pelo Palmeiras, vice-artilheiro do Palmeiras, quando você jogou lá no Brasileirão, e no Atlético você foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro em 2013, não foi? Junto com o Seedorf naquela época, não é? Opa! Bom de companheiro de meia, hein? Não, que isso. É só pifar, né? Mas no Palmeiras a gente vivia um momento muito ruim, assim, né, eu me lembro que o Leão ainda era o nosso técnico, teve muita troca de treinador, daí chegou o Tite e as coisas se ajustaram, tanto que eu fiz 10 gols no Campeonato Brasileiro, né, pelo Palmeiras. Acho que consegui fazer fazer o que eu vinha fazendo, como o Tite botou como 3 zagueiros, eu jogando como ala, e as coisas começaram a fluir. E eu gostei muito de jogar no Palmeiras, gostei mesmo. É um carinho muito grande que eu tenho aí. E o torcedor, sempre quando foi em São Paulo, que é um palmeirense, às vezes o cara pega algumas situações assim, e sempre lembro do trabalho do nosso. E no Atlético, logicamente, eu me lembro muito bem, em 2013, né, eu tinha 39 anos, e foi eleito aí o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Então, isso mostra que o trabalho é importante, né? E a dedicação, jogar aos 39 anos, você ser o melhor meia do Campeonato Brasileiro, não é fácil, né? Então, aquela equipe também, junto com o Mancini, a gente fez um grande trabalho, onde que a gente ficou vice-campeão da Copa do Brasil e terceiro do Campeonato Brasileiro, né? Por um detalhezinho aí, o Atlético não foi campeão. Ô Paulo, falando agora dessa diferença de estilo das duas equipes, né, tanto de Palmeiras quanto de Atlético Paranaense, eu queria que você analisasse um pouquinho esse trabalho, de fato, do Filipão, que conseguiu chegar no Atlético Paranaense e mudar completamente a força do elenco, se mostrou competitivo, capaz e fez uma campanha que o levou à semifinal de Libertadores, por enquanto, né? Hoje à noite nós saberemos se vai levar para a final ou não. E acabou na Copa do Brasil caindo para o Flamengo, que hoje, bom, é muito difícil não cair para o Flamengo em condições normais, né? E no Campeonato Brasileiro ainda está disputando bem também suas possibilidades. E do outro lado, o Abel, que faz um trabalho que, desde que chegou ao Palmeiras, tem a chance de ir para a sua terceira final de Libertadores seguidas, já ganhou 2, mudou o Palmeiras, por mais que as pessoas falem, tem um futebol que é muito defensivo, que é muito não sei o quê.
ele mudou o Palmeiras e hoje, se não é o maior, bate entre os maiores treinadores do Palmeiras da história. Então, eu queria que você fizesse para mim, por favor, essa análise, enquanto treinador e ex-jogador, de como você enxerga esses dois trabalhos. O Atlético Paranaense sempre foi um formador, né, de jogadores e sempre teve esses jogadores jovens, logicamente sempre com 3 ou 4 jogadores experientes, né, nessa mescla, mas muito mais jovens do que os experientes. Então, acho que essa chegada do Filipão, a gente tem que valorizar muito o Filipão. A gente lembra, às vezes não é tão valorizado, porque olha o que ele ganhou, né? Olha o que ele ganhou uma Copa do Mundo, ganhou títulos aí, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E às vezes a gente lembra só do 7-1, né? Só do 7-1. Então, acho que é isso que ainda isso já faz parte do passado. A gente tem que lembrar o que ele conquistou, né? E ele é uma referência para nós. E o Abel tá com um time encaixado, logicamente às vezes não consegue jogar bem, mas consegue os resultados, né? Pelo trabalho também. Acompanho ele muito em relação e gosto muito das entrevistas dele em relação à estratégia e eu consigo essa linha também de observar. Eu acho que treinador é o que faz muito mais a diferença dentro de campo em relação à leitura de jogo. Eu acho que isso ele tem uma situação bem clara. E eu observo isso muito em relação a isso, a mudança de esquema tático ou de repente de mudanças de jogadores, né? Então acho que isso, para a gente resumir, o grande treinador, eu acho que é aquilo que faz a diferença, é ter essa leitura de jogo dentro de campo para mudar a equipe e, logicamente, buscar os resultados.